Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estás escutando o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana, em Brasil. Olá, meu nome é Thaís e juntamente com os meus colegas Bruno e Gemima, iremos entrevistar Alessandra Iturrieta de Souza, arquiteta e urbanista chileno-brasileira, que desde 2019 é arquiteta associada da usina Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, tendo ocupado o cargo de coordenadora geral de 2021 a 2023. Entre outros trabalhos, participou do mutirão Carolina Maria de Jesus, junto ao movimento Leste 1. Olá a todos e todas e todes. Meu nome, enfim, como ela já falou, é Alessandra. Sou arquiteta e urbanista, formada em atuação desde 2018. Também integrei, acho que uma parte importante da minha formação é o trabalho junto a movimentos, né? Eu participei do movimento de luta por transportes da Zona Oeste em 2014 e desde 2015 participo do movimento Passe Livre e atualmente integro o movimento VAT, né, de Vida Além do Trabalho aqui em São Paulo. Trabalho na usina, né, desde 2018, trabalhei em muitos mutirões, alguns mais ligados à área rural, outros mais ligados à área urbana, como esse do Mutirão Carolina Maria de Jesus, que é uma obra de um edifício de 18 pavimentos para 200 famílias no centro de São Paulo. Mas uma coisa que eu queria falar é que, assim, eu sou arquiteta da usina, né, sou arquiteta associada, mas a usina é um coletivo que também funciona por autogestão interna. Então, né, apesar de eu estar aqui sozinha hoje, fazendo essas respostas, na verdade, geralmente a gente faz essas respostas em dupla e constrói essas respostas conjuntamente com o coletivo. Então, como não deu tempo de fazer esse processo dessa vez, eu queria fazer essa ressalva de que essas são as minhas posições, né, de que estão muito baseadas no trabalho da usina, nos debates que a gente fez lá, mas que muitos deles a gente também não conseguiu se aprofundar, e aí eu estou trazendo uma perspectiva individual. Então, eu queria só fazer essa ressalva, e que também, obviamente, se vocês tiverem vontade, disponibilidade e mais tempo numa próxima ocasião, se quiserem mandar antes as perguntas, a gente pode debater coletivamente, porque são temas muito pertinentes, e essa reflexão sobre a prática, ela é fundamental para que a gente consiga fazer um trabalho crítico, né, para que a gente consiga fazer um trabalho que realmente consiga contribuir para os movimentos sociais. Muito obrigada pelo convite, espero que seja uma entrevista aí que ajude vocês a pensar um pouco sobre o papel da arquitetura. Alessandra, na sua opinião, como práticas como a autogestão e o trabalho com comunidades tensionam o modelo ainda patriarcal, elitista e centralizado do arquiteto como autor? Bom, eu acho que, assim, primeiro, essa figura do arquiteto como autor já é algo bem problemático quando a gente fala da construção, né? A arquitetura, ela é nada mais que um espaço construído, né? E muitas vezes a gente coloca um peso muito grande no projeto e muito grande nessa autoria sem entender todo o trabalho que é mobilizado, né, para a construção de qualquer espaço construído. Então, acho que uma das primeiras frentes, né, é essa divisão entre o projeto e o canteiro que se estabelece dentro da arquitetura. Então, né, quando a gente fala, quem construiu isso aqui foi o Niemeyer. Não, o Niemeyer não construiu isso aqui, né? Ele pode ter desenhado, ele provavelmente não foi o único que desenhou, mas quem construiu foi um monte de pessoas, né, que fizeram, né, o projeto legal e que depois foram lá e assentaram, bateram a massa,
e fizeram a forma, né, e fizeram a concretagem, enfim. Então, acho que tem primeiro essa dimensão, que é uma dimensão que a gente trabalha bastante dentro das assessorias técnicas, né? Principalmente a usina trabalha com essa tentativa de romper um pouco com essa divisão técnica, né, do espaço construído, que também coloca o espaço construído como uma mercadoria. Então, a gente tem uma separação entre quem produz, quem projeta e quem mora, né, dentro das habitações desse espaço construído. E o que a gente propõe é justamente uma tentativa de não separar, né, de integrar isso, porque nesse processo, né, de separado, o arquiteto está a serviço do mercado, a serviço, né, de um proprietário. Esse proprietário, ou o empreendedor, né, ali, geralmente uma incorporadora, demanda um projeto, o arquiteto vai lá, faz o projeto, os trabalhadores constroem esse projeto, e esse proprietário fica com a mais-valia, e depois é vendido para os usuários, né, vendido para os moradores, que usam aquela casa só como uma mercadoria, não viram nada desse trabalho, não viram nem sequer esse projeto, né? Enfim, na maior parte das vezes, assim. Então, até essa construção de o arquiteto como autor é muito restrita, né? Assim, quem é o autor do prédio onde vocês moram? Né? A gente nem sabe, assim. Então, acho que tem que tirar um pouco acaba sendo um pouco um fetiche, assim, uma máscara, né, da nossa área, né, uma máscara dessa técnica que às vezes é tão elitizada que ela consegue chegar no nível de autor, mas que muitas vezes não chega nem a esse nível, né. E dentro da autogestão, acho que uma das propostas é justamente a gente compartilhar as decisões e todas as ações, assim, a partir do momento que a gente propõe que as famílias participem do projeto, participem do processo da produção do espaço, que é um processo que vai envolver mobilização de um monte de capitais, acesso a tecnologias, desenvolvimento do projeto, depois a execução propriamente, né, o trabalho em mutirão. Então, romper com essa divisão de projeto, produção e moradia. Então, isso dá um poder também para o trabalhador de reconhecer que o agente principal, na verdade, da construção, né, da produção do espaço, é o trabalhador, porque é ele que consegue fazer, né, aquela construção, é ele que realmente põe a mão na massa, que não precisaria ter a sua mais-valia, né, ter metade da sua mão de obra aí, mais da metade, retirada para ficar no bolso de um patrão, né? Então, tanto é que a premissa do trabalho é justamente que, tirando a construtora, né, tirando esse agente que é o que agencia os trabalhadores e ganha sobre o trabalho deles, a gente consegue usar parte desse dinheiro, esse lucro, ficaria diretamente dentro do espaço. Então, aí ele pode ser revertido para a construção de espaços coletivos, pode ser revertido para a melhoria da própria habitação, né? Então, a maioria das habitações que são construídas, principalmente de interesse social, né, tem cerca de 35 metros quadrados, às vezes até menos, né? Hoje em dia até o mercado, inclusive, né, está fazendo lofts de 35 metros quadrados, né? Isso virou o ideal. E os mutirões autogestionários, eles conseguem ter habitações de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, que na verdade são só espaços de qualidade, né? Eles não têm, eles estão mais ligados ao valor de uso, né, daquelas famílias do que ao lucro do processo de produção do espaço. Então acho que tem esse primeiro passo, acho que essa junção de interesses, né, que é uma articulação entre trabalhadores da arquitetura e trabalhadores da construção civil, que também são moradores, né, ajuda a romper com essa noção de autoria e romper também com essa hierarquia da produção, né, do sistema capitalista, que coloca, né, essa separação entre morador, produtor, o dono, o projeto, enfim. Então, acho que tem essa primeira dimensão, assim. Mas acho que também tem uma parte que é muito importante do processo, que é a autogestão que traz, que é que a gente toma as decisões conjuntamente. E o fato de todo mundo participar do processo desde o princípio, né, ajuda que esse processo tenha mais coesão. A autogestão, ela é uma ferramenta, né, dos movimentos sociais.
que é uma maneira da gente romper com a coisa da fragmentação, né? Então, a gente hoje vive um mundo super fragmentado. A gente não sabe como as coisas são feitas, a gente não sabe... Deixa eu tirar isso aqui. A gente não sabe como as coisas são feitas, né? A gente não entende, não sabe como os serviços funcionam, a gente usufrui do serviço, não sabe como eles funcionam. A autogestão na política, então, a gente escolhe os nossos representantes, mas eles que decidem como são feitas e determinadas as políticas, então às vezes a gente nem sabe, né? Votei num tal pessoa, depois ela votou pela reforma trabalhista. Não lembro, né? Às vezes você nem acompanha mais, que é a democracia indireta. A autogestão é uma democracia direta, e ela é uma ferramenta de articulação e coesão social. Então, justamente, a gente toma uma decisão conjunta que depois todo mundo tem que se responsabilizar. E aí isso constrói uma noção de autoria que ela é mesclada, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada. Então, a partir do momento que você não tem o chefe, você também não tem aquela pessoa que você pode culpar, né? Ou aquela pessoa que tem que decidir, tem o poder de decidir por todo mundo. E isso também exige uma capacidade de diálogo, né? E de construção coletiva muito grande, que é super difícil, porque a gente não aprende a fazer isso, né? Na verdade, a gente está sempre deixando outras pessoas determinarem as coisas pela nossa vida, né? Então, dá um monte de trabalho, às vezes a gente não sabe, né, como fazer, que instrumentos usar para conseguir se comunicar, e nesse sentido, o arquiteto, ele, na verdade, tem mais uma função de romper, ou então destrinchar as ferramentas ou as armadilhas técnicas para que a comunidade consiga se apropriar de uma determinada questão e, com isso, tomar decisões. Então, assim, uma coisa é você falar assim, você gostaria que o seu prédio fosse feito de bloco de concreto ou de bloco cerâmico. Mas qual a diferença? Né? Assim, por que fazer essa escolha? Por que eu preciso fazer essa escolha? Né? Quais são os impactos que isso tem em termos de qualidade do ambiente ou em termos da própria produção ou em termos de valores, né? Ou na hora de fazer o projeto, se vai demorar mais para aprovar ou não o projeto. Tudo isso são coisas que a gente tem que trazer como ferramentas, né, para que as pessoas possam tomar as decisões sobre aquele espaço que vai ser construído e todos os desprendimentos que vêm depois disso. Assim, então, se você escolheu fazer o bloco de concreto, ele vai ser mais barato, mas o trabalhador vai ter mais peso para carregar. Vamos carregar todo mundo o bloco de concreto de 3 furos para ver como é que é? E aí, com isso, você vai desmistificando a mercadoria, né, que já vem pronta, aquela casa que você não sabe como foi feita, e todo o trabalho que tem por trás daquilo. Então, e aí a gente compartilha essa responsabilidade. E com isso a gente também compartilha conhecimento, né? A gente compartilha uma visão de mundo, né? Assim, então, não basta assim falar, eu me preocupo com o trabalhador, então por isso eu escolhi tal coisa. Não, o movimento escolheu tal coisa, hoje tem um entendimento sobre por que fazer desse jeito ou fazer de outro jeito, e por isso escolheu isso naquele momento. Assim. Então, acho que esse trabalho coletivo permite que rompa um pouco com essa coisa da autoralidade individual, né? E constrói essa coisa muito boa que é a responsabilidade coletiva. E que aí também tira essa coisa do fetiche mesmo e da alienação, né? Acho que isso é uma coisa muito potente, assim, da autogestão e do processo para a gente, né, de produção do espaço, porque também tira o peso, né, da gente ter todo o conhecimento sobre arquitetura, a gente, afinal, não tem, né? E, ao mesmo tempo, permite que a gente tenha um conhecimento maior de várias outras áreas, sabe? Porque aí você é obrigado a se aprofundar tecnicamente sobre o projeto, às vezes sobre a construção, às vezes sobre detalhes de revestimento, detalhes da execução de um determinado serviço, justamente para poder trazer isso para o projeto, para poder trazer isso para a arquitetura. Assim. Então, sei lá, dentro do Morro Tirão a gente já teve pessoas que trabalhavam com marcenaria, pessoas que trabalhavam até com faxina, que vão trazer para a gente uma perspectiva técnica que a gente não sabia a partir da nossa graduação, né? Que a gente não sabia a partir do nosso trabalho com o mercado. Então, putz, eu acho que aqui precisava ter mais um ralo, porque vai ficar mais fácil de eu lavar para poder... Aí você fala, realmente, olha só, não tinha pensado nisso, né?
colocado o ralo em outro lugar. Isso vai mudar o caimento, isso vai mudar a altura do contrapiso, do corredor. Então, vai trazendo elementos técnicos para a gente que a gente talvez sozinho não conseguisse, porque não ia morar naquele lugar, porque, né? Ou porque não tinha esse conhecimento técnico antes. Ou pessoas da marcenaria que falaram, olha, esse tipo de porta para a gente não é legal, e a gente, nossa, não tínhamos nem pensado que, né, tinha que mudar o modelo de preenchimento da porta, e aí com isso vai construindo estratégias diferentes para cada ambiente. Então, aí a gente mesmo consegue se aprofundar mais na nossa própria técnica, além de aprender a traduzir, né, o arquitetês, né, essas linguagens da técnica que muitas vezes são usadas para afastar, né, que elas são graus de especialização da profissão dentro do capitalismo, que também alienam o trabalhador. Então, a gente vai lá e fala, porque então o contrapiso vai ter que altura, e aí o trabalhador ou o mestre de obras fala para a gente, então, mas se a gente fizer o contrapiso desse jeito, aí depois o revestimento vai ficar muito alto, e aí a gente vai ter que aumentar o contrapiso do apartamento também. E aí, sabe assim, traz para a gente um aprendizado muito grande, assim, de diálogo, sabe? Acho que uma potência para também a nossa profissão, que também é parte do mercado, e que às vezes fica super segmentada. Então, a gente só faz projeto, então você só faz gestão de obra, ou então você só... né, a gente acaba tendo que ser bem generalista, assim. Em que medida a atuação em ATIS se contrapõe à herança autoritária das políticas urbanas brasileiras? Então, ATIS, ou ATIS, né? Ele que é um trabalho de assistência técnica em habitação de interesse social, né? Para começo de conversa, acho que tem um debate aí sobre esse próprio termo, né, da assistência ou da assessoria técnica para habitação de interesse social, e também a própria noção de habitação, né, que a gente usa, assim, né? A habitação, ela é, na verdade, né, um problema, que é o problema da habitação. A falta de habitação, ela é uma construção da cidade capitalista, né? Porque, assim, a habitação, ela está aí, né? A gente tem um monte de prédios aqui em São Paulo, tem um monte de prédios vazios, pessoas sem casa, porque não conseguem acessar, né? A moradia, não conseguem acessar o aluguel, enfim. E a habitação, ela é só um recorte do que é morar, né? Da necessidade de um ambiente habitado, da necessidade de um espaço construído, enfim. Então, eu acho que a gente também sempre tem que estar aberto a que essa habitação, e eu acho que o potencial do trabalho com o ATIS é não ver a habitação só como a moradia, né, ou só como essa mercadoria que tem que ser acessada, mas como todo um espaço construído que precisa, que tem também estruturas de infraestrutura urbana, né, que precisam ser contemplados para que a pessoa consiga morar, viver, né. Então, acho que tem primeiro essa dimensão, e dentro da dimensão de assistência ou assessoria também são pontos importantes que a gente precisa colocar, que muitas vezes a assistência é vista como se fosse um trabalho de ajuda, né, assim, ou de um serviço do Estado, enquanto, na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? Acho que o potencial de ATIS é justamente, e a lei de ATIS, inclusive, ela vem a partir dos movimentos sociais de luta por moradia em trabalho com assessores técnicos. Então, ela é uma política pública que ela só foi construída a partir desse acúmulo histórico, dessa parceria entre os técnicos e os movimentos sociais, para tentar legitimar práticas que a gente já fazia, né? E práticas que, inclusive, datam, né, de muitos anos atrás, assim, pelo menos uns 40 anos aqui no Brasil e em outros países da América Latina, inclusive, de mais tempo ainda. Então, ela também representa uma conquista muito grande de conseguir colocar para o Estado, né, demandar do Estado esse direito a uma assessoria técnica para a construção, né, da moradia, e, ao mesmo tempo, também com várias limitações do Estado propriamente dito, né, e do mercado, sobre a necessidade desse acesso e como ele deve ser feito. Então, acho que uma das coisas que é importante também de ATIS é que muitas vezes é entendido como uma assistência que tem que ser individualizada, né? Então, você, pobre, pode entrar em contato com o Estado, para que um arquiteto vá e avalie seu espaço, o espaço onde você mora, um espaço muitas vezes autoconstruído, e
faça melhorias sanitárias ou proponha melhorias sanitárias que às vezes não tem nem como fazer um financiamento. Então você fala, bom, muito bonito, vai ficar esse projeto, você vai receber ele e se vire para construir, né? E é um processo que não funciona, né? Então acho que primeiro a noção de ATIS tem que estar vinculada a uma noção coletiva, porque senão ela acaba reproduzindo a política pública que é individualista, né, que faz um cadastramento, ela é individualista e descontextualizada, né, ela é descontextualizada socialmente, culturalmente, então você vai lá, se cadastra e depois é sorteado e aí vai morar em um outro conjunto que você às vezes nem conhece o lugar, com pessoas que você não conhece, então a potencialidade de ATIS é trabalhar com comunidades organizadas que conjuntamente consigam construir, lutar por um espaço construído que envolva, além das moradias, outras qualidades também para aquele ambiente, e com isso consigam uma qualidade, né, ambiental, uma qualidade até de possibilidade financeira de construir aquele espaço, assim. Porque é isso, assim, muitas políticas, na verdade, partem desse princípio da autoajuda, né? Da ajuda da autoconstrução, e não da construção coletiva, né? Em mutirão, enfim. Então, a potencialidade de ATIS é conseguir resgatar esse trabalho coletivo que potencializa muito a articulação das pessoas e também a construção desse próprio espaço, porque né, as pessoas não têm dinheiro para fazer a própria casa, né? Quanto tempo, né? A gente, principalmente quem tem família que fez a casa por autoconstrução, não vê o quanto demora anos para tipo, a casa ficar pronta. Você vai fazendo né, um pouquinho a cada final de semana, um pouquinho a cada mês, consegue um dinheiro, junta e faz, enfim. Então, acho que isso seria uma maneira de você romper com essa noção também de que é uma responsabilidade individual você fazer a sua casa e resolver o problema, seu problema de habitação, assim. Acho que outra dimensão que o ATIS tem também é conseguir fazer com que as pessoas se apropriem, né, daquele espaço, sabe? Consiga ter participação mais direta sobre a sua moradia, né? Assim, o mercado propõe para a gente a moradia como uma mercadoria que você vai lá, acessa, se você tiver dinheiro, você escolhe e compra, financia, enfim, mas não como um processo a ser construído, né? Assim, que precisou ter muita luta, que precisou ter uma política que financia, que política que é essa, como é que o governo lidou com ela ou não, como é que foi a construção, ela foi fácil, ela foi difícil. Então, a pessoa também participa né, dessa construção, dessa gestão de obra, e acaba dando um outro valor né, para aquela moradia. Então, o próprio projeto né, ele vai sendo moldado para mais para o valor de uso porque necessariamente pelo valor de mercado, por exemplo. Né? Então, eu vou pensar, será que vão gostar de ter cozinha americana porque eu vou vender ou porque eu vou alugar? Não, né? Geralmente é pensado justamente para sanar uma necessidade de uma família. Então, eu tenho famílias que têm 4 filhos, então tem que ter apartamento de 3 dormitórios e apartamentos que talvez você tenha um dormitório. Isso é uma potencialidade de ATIS que eu acho que rompe muito assim com a política pública tradicional, né? E com a própria prática do mercado, assim. Mas essa noção de moradia como mercadoria, ela é muito difícil de romper. Ela é uma realidade, né, dentro da nossa sociedade. Então, é também uma segurança você conseguir garantir que a pessoa vire uma proprietária, né? Porque, querendo ou não, é uma das poucas seguranças que você tem no caso de um endividamento, né? Ou no caso de um empobrecimento, e você vende a casa e tem um capital com aquilo, enfim, ou pode alugar. Isso é um marco muito importante para todos nós, né? Para todos os trabalhadores. Então, os processos né, de construção de moradia, hoje eles terminam com a individualização né, da propriedade. Então, a gente, no fim, as pessoas recebem seu apartamento, recebem a chave do seu apartamento, tem uma cota parte do condomínio, e isso, obviamente, muitas vezes também faz com que as pessoas pensem como proprietárias. É uma mentalidade muito presente da nossa sociedade. Então, assim,
mesmo dentro dos mutirões, tem muitas pessoas que vão ver aquela casa como uma mercadoria, ou que pensam, nossa, não, depois eu vou vender isso aqui e vou ganhar muito dinheiro, né? Depois que eu terminar de pagar o financiamento, enfim. Ao mesmo tempo que também tem muitas pessoas que olham para aquilo e falam, isso aqui não tem preço, porque isso aqui é fruto de uma luta de 20 anos, de 30 anos, porque eu pus a minha mão aqui, eu que fiz, tipo, então eu sei como funciona, e, né, assim, então, ao longo do tempo, a gente foi vendo uma mudança, inclusive, dentro dos mutirões, dentro dos movimentos, dessa mentalidade, sabe? De enxergar aquele espaço como uma grande conquista, a achar que já não é, né, ou não, assim, não, na verdade eu vim mais pelo interesse de ter um apartamento e tal. Então, isso é uma consciência, né, também, e uma realidade que está em disputa, né, o tempo inteiro. É uma construção que a gente tem que ir trabalhando socialmente e materialmente dentro dos movimentos o tempo inteiro. É bem difícil de romper, até porque a gente não tem, no Brasil, perspectiva de propriedade coletiva, né? A gente não tem, a não ser em alguns casos, que também são muito difíceis de serem conseguidos, que é a demarcação de terra indígena e reconhecimento de quilombos, de propriedade coletiva. Então, por exemplo, você não pode, diferente, por exemplo, do Uruguai ou da Argentina, que o MOI, né, o movimento, ele fica com a propriedade do conjunto, e aí depois ele vai organizando pessoas que vão morando lá, conforme vai falecendo, Não, aqui a gente termina na individualização do apartamento, e o movimento, inclusive, não fica nem como responsável mais do prédio, nada, sabe? Enfim, então, apesar das tentativas, né, então, por exemplo, tem vários mutirões que tem construção de escolas, que tem construção de posto de saúde, de creche, de, né, vários equipamentos que depois são públicos, ou que tem alguma administração, centro cultural, né, um museu, que são mais coletivos, mas são, tipo, exceções da regra, assim, ou fugas da regra para que aquilo aconteça, né, ou mesmo cooperativas e já teve padarias em alguns projetos da usina que eram tocadas pelas famílias do mutirão e tal, mas era uma super exceção. Pelo programa nem podia fazer aquilo, nem estava certo. A gente fez assim, como salão de festas que virou a sede da cooperativa, sabe? Então, ainda é muito difícil construir essa noção do espaço coletivo para romper com a noção da mercadoria individualizada, enfim. Historicamente, os territórios periféricos foram considerados carentes de cidade. Como as ações da usina desafiam essa visão e contribuem para uma leitura decolonial da paisagem urbana popular? E de que forma o trabalho com a TIS revela saberes, estéticas e modos de viver que já existem nesses lugares? Essa é uma das bem abrangentes que eu falei, é uma pergunta bem abrangente, assim, porque eu acho que cada processo político, né, cada processo de luta por moradia, ele vai ser diferente, ele vai ter um contexto histórico, né, e cultural muito próprio, assim. E acho que boa parte da atuação vai depender também das parcerias, né, do acúmulo político que existe naquele processo para construção enfim, dessa outra estética, né, dessa outra forma de habitar os territórios, assim. Então, assim, primeiro, essa visão de que a periferia não faz cidade é um conceito que eu acho estranho, porque é um conceito que acaba não considerando que a periferia é parte do próprio sistema da cidade, né? Assim, ela é um fruto, né? Assim, e da própria cidade capitalista, a cidade capitalista precisa da periferia para conseguir gerar diferenciação de espaço, né, e com isso especulação imobiliária, né, e valorização de um lugar e não de outro, para ter um monte de gente que vai trabalhar para os capitalistas sem terem o direito à casa e com isso vão, né, se sobrecarregar e gastar mais dinheiro para ter a própria casa. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Ainda que a gente diga que seja cidade informal, aquela é uma situação informal, porque só a legislação não está
reconhecendo aquele espaço, mas, na verdade, ele faz parte do mesmo processo urbano que faz a construção da Paulista, é o processo urbano que faz a construção da periferia, né? Então, a gente tem que reconhecer que aquele espaço faz parte da cidade e que essa luta, né, dos movimentos por regularização, pela formalização e etc., eles são, na verdade, muito justos, né? Eles são um dever do Estado que se propõe a fazer uma sociedade um pouco menos injusta e desigual. Então, acho que primeiro tem essa noção de combater essa injustiça do acesso à terra, né, do acesso à infraestrutura urbana, e de reconhecimento da legalidade daquela moradia, ela é fundamental para o trabalho de ATIS, assim, né? Ela não pode ser entendido como um favor do Estado, não pode ser entendido como um benefício, ela tem que ser entendida enquanto uma reparação, né, histórica do processo urbano que o Brasil teve, né? E isso não à toa é um processo que está muito ligado ao processo de urbanização latino-americano. Né, é uma realidade que a gente vê em todas as cidades, assim, principalmente as grandes cidades, as capitais dos países da América Latina, assim, que ainda que sejam considerados, né, informais. Então, acho que assim, ter essa primeira noção é muito, muito importante. Mas o reconhecimento, e eu vou trazer polêmicas, o reconhecimento de estéticas ou formas de produção do espaço por parte das próprias famílias que compõem esses movimentos é muito difícil, porque muitas vezes, querendo ou não, a estética do mercado ela é vista como uma conquista. Então, ela é vista como o certo a ser feito, como bom a ser feito. Então, isso é até uma parte do nosso trabalho, é conseguir desconstruir essa noção de que muitas vezes colocar cerâmica em tudo não é necessariamente uma qualidade ambiental, apesar de ser um marcador de status super importante. Né? Assim, se eu for perguntar, eu falo, às vezes eu tinha um professor que falava isso, o Silvio Macedo, que a gente não pode, a gente entra na faculdade de arquitetura e às vezes joga a mãe no lixo, né? A gente já fala, tudo que minha mãe gosta de arquitetura, sabe, de espaço, é ruim. Não quer pôr cerâmica em tudo, é ruim. Né? Se quer, não quer tijolinho, não quer cobogó, é ruim. E, na verdade, é um marcador de ascensão, né? Um marcador de status, uma noção de qualidade que nem sempre é verdade. Mas eu acho que, por um lado, é importante que a gente consiga garantir um acesso a certos marcadores sociais para as pessoas e até um reconhecimento desses valores que elas têm e, ao mesmo tempo, problematize as noções de qualidade ambiental que aquele determinado item pode ter ou não, assim. Então, vou tentar dar um exemplo, porque é sempre muito complexo mesmo. E é uma coisa que acho que todos nós que estamos inseridos aí na sociedade capitalista, a gente passa por isso, né? Você fala, pô, eu quero o morango do amor, que tá na moda. Não é necessariamente o mais gostoso, não é necessariamente aquele que você mais gosta, sabe? Mas é um marcador, quero ter acesso a todo mundo fazendo. Acho que tem um pouco essa dimensão também, e que é legítima, sabe? Então, assim, por exemplo, uma vez a gente teve que estava fazendo um projeto de uma padaria. Na verdade, isso foi um projeto que eu participei junto com alguns colegas que eram da usina, mas que não foi um projeto que foi feito pela usina, com o Quilombo de Santa Rosa dos Pretos, lá em Itapecuru-Mirim. E eles iam fazer uma padaria quilombola que vai ser tocada pelos jovens. Chamaram a gente para fazer o projeto, e a gente chegou lá e eles falaram, a gente quer uma construção toda de material, né? Ou seja, toda de bloco cerâmico, concreto, azulejo, né? Assim, tudo bem convencional, estrutura convencional. A gente quer catraca na frente e a gente quer um monte de espelho. E a gente falou, nossa, que coisa, né? Assim, desse espaço, a gente já chega, né? O arquiteto desconstruído chega lá, eu quero fazer tudo de terra, redondo, circular, e palha, e adobe.
e nananã, e eles, tipo, a gente quer a catraca, a gente quer o vidro, a gente quer... E aí a gente precisou conversar com eles, no sentido de, assim, esses espaços, né? Por que você quer a catraca? Ah, porque às vezes pode entrar alguém e roubar, certo? E quando isso acontece aqui no Quilombo, o que vocês fazem quando alguém entra e rouba? Ah, a gente geralmente sabe quem foi. Aí a gente vai lá, conversa, junta os mais velhos, e os mais velhos conversam com a pessoa. Entendi. Então, será que não é o caso da gente, tipo, arranjar um outro jeito de que sempre tem alguém, ou que seja visível, de uma maneira que a gente veja quem foi e aí possa fazer esse mesmo processo, para a gente não ter que fazer a catraca? Porque o lugar que tem catraca, geralmente, como é que é na cidade? Quando vocês vão num lugar que tem catraca? Ai, é ruim, as pessoas ficam olhando feio pra gente, né? Então, será que a gente quer ter esse mesmo elemento? Que quando a gente vai, a gente fala, putz, acho que nem vou entrar lá porque tem catraca, eles vão me olhar torto, sabe? E isso exigiu que a gente conseguisse mudar aquela, né? Ou contextualizar aquela técnica para ver a violência daqueles elementos, a violência que eles representavam. Ao mesmo tempo que a gente falou, sim, vamos tentar trazer esses materiais convencionais que deem uma qualidade para o espaço. Acho que tem partes que a gente poderia fazer em terra, porque eles sabem fazer com esse sistema construtivo, e aí mostrar que esse sistema construtivo ele é importante, que ele tem muita qualidade ambiental, que ele pode ser uma forma de agregar outras pessoas, os mais velhos também, para aquela construção. Então, eles saíram perguntando para os mais velhos, como é que funciona a construção de taipa, como é que vocês faziam, e aí ensinaram, fizeram uma oficina. Então, tem essa parte também de conseguir fazer eles verem, né, e reconhecerem a própria cultura ali de construção como algo bom, e ao mesmo tempo também trazer noções da estrutura convencional que pudessem ajudar eles por exemplo, economizar na hora da construção dos materiais. Então, lá eles já sabiam construir, né? Tinha um mestre, um dos líderes da comunidade, ele mesmo era um mestre de obras, assim. E aí a gente falou, o que a gente pode ajudar aqui? Né? Também a gente não vai trazer aqui a palavra da ordem, da lei, do saber construtivo, ele já sabe. Então, às vezes, a gente pode ajudar a racionalizar essa construção um pouco, para não gastar tanto com massa, sabe? Não gastar tanto com um bloco, fazer um sistema hidráulico, por exemplo, que seja mais certinho, assim, só vai uma vez na loja, não precisa ficar indo várias vezes, enfim. Acho que também é achar um espaço, né, de atuação que seja pertinente, que ajude a construir algo que seja bom para todas as partes ali, e não achar que a gente vai trazer uma desconstrução total das coisas, e nem todo o conhecimento da construção para a comunidade, porque a comunidade já tem. Então, a gente tem que tentar valorizar os conhecimentos que já existem ali e ver o que é potencial que a gente pode agregar àquele processo. No fim, obviamente, o projeto teve tanto partes de construção com taipa, como partes de construção com material convencional. Mas ficou circular, não ficou com catraca, não ficou com cheios de vidros também. Enfim, então, o tempo todo, isso é um trabalho que a gente tem que fazer dentro do trabalho de assessoria, assim, sabe? Ao mesmo tempo que, assim, no próprio mutirão Carolina Maria de Jesus, que é esse edifício de 18 pavimentos, quando a gente foi decidir a cor da fachada, todo mundo só queria fazer cinza, marrom, bege, que são as cores que estão fazendo aqui em São Paulo a rodo. Assim, você olha o corredor da avenida onde está o projeto, estão todos os prédios da mesma cor. Então, falar assim, putz, essa estética, ela é a boa ou ela é a moda? Se ela é a moda, a gente quer estar na moda, mas a moda vai passar. E aí, né? Tipo, será que não é melhor a gente construir um significado próprio? O que vai ser? O que significa para a gente? E aí a gente consegue carregar isso depois e falar assim, não, a gente escolheu dessa cor porque representava o nananã, sabe? Assim, então, tentar construir uma estética própria também é importante. Ao mesmo tempo que também é importante reconhecer essa vontade de poder acessar, né? Tipo, esses valores do mercado, assim, não é porque é habitação de interesse social que não pode ter azulejo no apartamento, que não pode ter
as cerâmicas, que não pode ter uma parte do prédio que seja bege, que seja, parece um hall de entrada, salão de festas com churrasqueira, sabe? Enfim, a ideia é fazer melhor, né, que o mercado, e não fazer menor ou pior, ou de uma forma diferente, só porque é uma habitação que não vai ser comprada, né? Enfim, então é isso, é difícil navegar essa construção de uma outra estética, assim. Porque muitas vezes, é claro, a gente quer acessar aquela que é a estética do mercado. E aí a gente tenta, obviamente, fazer construções que sejam mais conjuntas. E acho que o debate, propor esse debate já é o fundamental, sabe? Porque aí permite que as próprias pessoas vão tentando reconhecer o que nelas é, tipo, não, eu quero o morango, né? Eu quero o morango do amor, ou eu quero, não, eu gosto mais de pipoca doce, eu gosto mais de curau, eu gosto mais. Enfim, sabe? Eu acho que colocando as pessoas para debater isso já constrói a autonomia da decisão. E acho que é esse que é o ponto importante, porque aí as pessoas vão se reconhecendo e vão reconhecendo os seus valores, né? Ou os valores do outro, e aí onde que a gente se compromete para chegar, ou a gente briga, ou a gente argumenta, ou então, enfim, então eu acho que esse processo de debate, construção, e a gente ter as ferramentas para poder participar desse debate e construir esse debate é a parte mais importante. Mais do que a gente olhar e falar, não, essa aqui é a técnica diferente, vamos chegar no Adobe e tal. Não, vamos propor o debate e, no limite, a própria comunidade vai falar, esse é o momento da gente resgatar as nossas tradições, é um momento de inovar essas tradições, é um momento de abrir mão delas, porque não estamos preocupados com isso agora a gente está preocupado com outra coisa. Sim, porque isso é trazer o debate para o momento político daquela comunidade, sabe? Como a usina dialoga com a memória coletiva e as experiências das famílias atendidas, especialmente em mulheres, migrantes e trabalhadores. Em algum momento, a construção da moradia significou também reconstruir a autoestima, a história ou o pertencimento dessas pessoas? Olha, a usina, ela hoje tem 35 anos de existência. Então, parte do próprio trabalho é trabalhar com esse acervo, sabe? Trabalhar com essa história, com essa memória. Assim, a usina não estaria lá se não fosse pela mobilização desses trabalhadores ao longo de todas essas décadas para a conquista da moradia, sabe? Para a construção de outras formas de atuação, para a construção de uma coletividade, sabe? Então, parte fundamental do nosso trabalho, assim, é o acúmulo político que vem dessas comunidades, assim. E boa parte do trabalho com essa dimensão simbólica e muito material também, principalmente de mulheres, é realizada pelos movimentos sociais. Então, os movimentos de moradia, pelo menos aqui em São Paulo, são compostos 60% a 70% só por mulheres. E grande parte delas, mulheres migrantes. E isso faz com que o próprio local do movimento seja um lugar em que elas encontram espaço para poder fazer denúncias de violência, para poder fazer outras formas de renda, para poder se entenderem, inclusive, como outras funções sociais dentro da vida delas, para além de ser a dona de casa ou a cuidadora, né? Ou até do tipo de trabalhos que ela pode realizar, assim. Então, acho que isso é uma coisa que é muito bonita, que a gente trabalha dentro dos mutirões, acho que a gente tem o privilégio de acompanhar isso, que as pessoas falam assim, nossa, eu sou capaz de fazer isso, sabe? Eu achava que eu só sabia fazer cozinha, eu só sabia fazer faxina, eu só sabia fazer trabalho de escritório, eu só sabia fazer... E não, consigo fazer a armação da fundação da estaca, sabe? Eu consigo fazer a montagem da elétrica do apartamento, eu consigo fazer a montagem da hidráulica, coisas que eu achei que eu nunca conseguiria fazer, sabe? Ou pessoa aprendendo a fazer chapisco, fazer um concreto, fazer um reboco, e isso ela falou assim, nossa, eu não imaginava que eu tinha essa habilidade, sabe?
parece uma coisa tão distante que a pessoa nunca tinha conseguido e ela gosta, sabe? Ela fala, nossa, eu sou capaz de aprender e de fazer coisas que eu não imaginava, assim. Acho que isso é uma dimensão, especialmente para as mulheres, que é muito, muito importante. E o movimento trabalha bastante isso. Hoje existem encontros de mulheres, né, da União dos Movimentos de Moradia e da Leste 1, por exemplo, que ajudaram muitas mulheres a saírem de situações de violência, a terminarem relacionamentos que estavam fazendo muito mal a elas, de conseguir também espaço para crianças terem envolvimento com o mutirão e, ao mesmo tempo, um espaço seguro para poderem brincar. Então, os espaços do movimento sempre têm esse lugar da ciranda, né, que vem de uma tradição, inclusive, do próprio MST, e vem dessa conformação que é majoritariamente de mulheres, assim. Para além disso, eu acho que um dado importante é que os próprios movimentos de moradia conquistaram uma ferramenta dentro da construção por autogestão, que é o trabalho técnico-social. Né? Esse trabalho social, ele acontece antes, durante e depois das obras. E aí, ele faz, ao longo do tempo, uma série de formações e diversas atividades culturais, atividades de festa, né? Que ajudam a fazer a integração e construir esse pertencimento das comunidades que estão ali em voltas. E, inclusive, falam sobre temas variados, assim. Então, fala sobre questões de gênero, questões de sexualidade, questões de raça, questões de pertencimento, né, de migração, e propõe esses espaços e esses debates para as famílias. Às vezes, inclusive, sem nem ter uma relação necessariamente com a obra. E esses espaços, geralmente, são uma vez um encontro por mês que as famílias fazem. Pode ser um filme, pode ser um debate, pode ser uma dinâmica, pode ser, enfim, são várias tecnologias técnicas aí, né, que são trabalhadas para se abordar isso. Às vezes provocam debates muito bons, assim, e uma coisa de reconhecimento mesmo. Tem lideranças dos movimentos, inclusive tem uma pessoa que eu admiro muito, vou citá-la, Diana, da Leste 1, que é, assim, um grande exemplo da potencialidade que se desperta nas pessoas quando elas engajam nesses movimentos, assim. Eu falo que ela pode falar sobre um mutirão melhor do que qualquer arquiteto, porque ela participou de todas as etapas, sabe, do movimento. Eu acho que talvez até seja importante vocês conhecerem, né, e falarem com pessoas não arquitetas que trabalharam com esses movimentos e que vão ter um conhecimento muito, muito profundo sobre esse trabalho social, assim, que eles realizam. Porque além do acolhimento de cada família, eles têm tipo um dia ou alguns dias, né, durante a semana, que eles recebem cada família para que elas tragam todas as questões que elas tenham, assim. Então, se está precisando de alguma ajuda financeira, se está precisando de alguma ajuda de alimentação, se está tendo algum problema com a criança, esse trabalho é fundamental, assim, e é uma articulação social sem a qual não dá para fazer o nosso trabalho, mas que, no entanto, não é necessariamente trabalho da assessoria, e que muitas vezes a gente não conhece muito bem, né? Porque a gente que trabalha com arquitetura, às vezes não conhece o básico de assistência social, não sabe quais são os programas que o governo disponibiliza, né? Não sabe os números de telefone, os sites, os serviços que estão à disposição. Então, é importante a gente conheça, porque faz uma parte muito importante do nosso trabalho, principalmente quem está trabalhando com habitação de interesse social. Mas, ao mesmo tempo, esses espaços que são mais de debate, que tem dos mutirões, que essa atividade que é uma vez por semana, às vezes elas ficam, e aí eu vou trazer um pouco uma contraposição, né, para a gente não idealizar esse processo. Às vezes tem um tom um pouco professoral também, né, de tipo assim, vamos falar sobre a questão da imigração, por quê, né? Porque também as pessoas estão super sobrecarregadas, né? Elas estão cansadas, fazer um mutirão, né? Participar da autogestão de uma obra não é fácil. Então, além de fazer mutirão 2 vezes por mês, ou seja, 2 finais de semana, tem mais um final de semana do trabalho social, ou seja, fica um final de semana no mês. Essas pessoas já trabalham, né? Às vezes trabalham em escala 6 por 1, às vezes trabalham em escala 5 por 2.
E aí, ou seja, imagina, né, você não ter os poucos finais de semana que você já tem livre, você ainda ter que fazer os trabalhos de mutirão, é cansativo. Então, às vezes, não é um processo que muitas pessoas gostam, assim, tem vários famílias que reclamam, não quero fazer o trabalho social, não quero vir. Para que eu estou vindo se eu não estou nem construindo, não estou nem fazendo a casa, assim. Então, também tem um pouco esse limite, até porque a gente não é ensinado a participar desses debates. Acho que a gente que é universitário, obviamente, que é, sei lá, um 11% da população, tem até essa experiência de assim, vamos sentar e debater, né? Vamos fazer uma atividade cultural, não sei o quê. Mas, sim, a maior parte das pessoas não tem essa prática, e aí eu fico meio tipo, para que eu estou fazendo esse negócio aqui? Ainda mais obrigado, né? Não parece uma coisa tão legal. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes se torna um espaço de diálogo e de convivência entre as famílias que acaba sendo muito, muito potente, assim. E também dela sentir que tem esse espaço, sabe? Tipo, para poder falar, para poder se abrir, ou para poder pensar e questionar aquelas coisas também. Enfim, então, obviamente, mais algumas dificuldades, às vezes, das pessoas se comunicarem, mas às vezes elas trocam mais ideias entre duplinhas, né? E trios e tal, do que falar numa roda grande, assim. Então, tem uma certa complexidade também de conseguir construir esses momentos de debate ou de crítica, né, sobre várias questões que para a gente são muito caras, e acho que às vezes também uma dificuldade de juntar isso ao processo da obra, ao processo de luta por moradia, assim, né? Então, por que estão todas essas coisas necessariamente ligadas, né? Por que tem a ver a gente falar sobre gênero e falar sobre moradia? O que tem a ver a gente falar sobre questões de classe e a questão de moradia? Então, isso tem que estar sempre sendo construído, assim. E, obviamente, dentro dos movimentos tem, como hoje está muito massificado, né, os movimentos de moradia, obviamente tem pessoas que estão lá, têm visões neoliberais, assim, e que ficam assim, não vejo porque tem que falar disso, não sei o que, enfim. E aí isso envolve que as próprias pessoas ali, né, em disputa, falem, não, isso aqui é importante, tem que falar sobre isso também, enfim. Então, é um espaço que assim, a tentativa de construir um debate de identidade e de pertencimento, ela já é um reflexo, assim, de como essas pautas são difíceis dentro da nossa sociedade, assim. Isso acontece também dentro dos movimentos sociais, dentro da luta por moradia. E aí isso fica muito mais, acho que, claro, por exemplo, no momento que eles vão construir regimentos de obra e regimentos de condomínio, regimentos internos, sabe? Porque aí são obrigados a discutir, por exemplo, questões de violência, questões de o que é tolerável, o que não é tolerável, né? O que é punição, o que não é, o que deve ser punido, o que não deve ser punido, enfim, como se faz isso, e qual a estrutura de organização daquilo. Então, a autogestão também tem isso, assim, eu lembro quando a gente estava construindo, aí vou dar um exemplo também, quando a gente estava construindo o regimento de obra do mutirão, do mutirão Carolina Maria de Jesus, falaram assim, não pode faltar de jeito nenhum, temos que ser muito rígidos, não adianta trazer atestado, não adianta citar puérpera, não adianta... E tem que trazer alguém de algum jeito. E aí tinha uma frase que era muito boa, que é, nós temos que ser muito rígidos, porém depende também, porque cada caso é um caso, e a gente também tem que conversar, e aí pensa, então acho que tem que ter uma regra que todo mundo que usar a colher errado e não lavar tem que tirar um ponto lá dos pontos que a gente está juntando para ter acesso ao apartamento. Daí, tipo, entendi. E quem que vai fiscalizar se estavam todas as colheres limpas que a pessoa foi lá lavar? Então a gente cria uma comissão que vai fazer isso, entendi. E essa comissão, que hora que ela vai fazer isso? Porque ela também precisa lavar a colher dela. Então, vai terminar antes do trabalho? Não pode terminar antes do trabalho. Então, aí vai, sabe, tipo, a própria participação de construir um sistema de gestão vai fazendo com que as pessoas vão falando, o que é o valor realmente importante, aquilo que não é tão importante, e como a gente constrói isso juntos, assim. Então, esse trabalho de mobilização social, o trabalho de assistência social dos movimentos, ele tem essa dupla dimensão, assim, de
que eu acho que é importante também, de que seja prático, de que esteja ligado, né, às necessidades das pessoas, mas que também tenham espaços que sejam mais abertos e simbólicos e consigam construir debates que às vezes parecem um pouco mais abstratos. Só que eu acho que a grande potencialidade é justamente conseguir unir as duas coisas. Então, muitas vezes, a partir desses trabalhos, a gente consegue construir espaços mesmo, assim, que vão ser de homenagem a grandes lutadoras, ou de... uma das coisas que a gente já fez foi, por exemplo, Centro de Mães, que foi uma demanda do próprio movimento, assim. Então, foi fundamental na nossa organização, a gente precisa reconhecer aquilo como um espaço de creche, um espaço de homenagem aos migrantes que vieram e formaram o movimento, um lugar de espaço para os próprios trabalhadores que participaram da construção civil. Então, acho que tudo isso, quando está junto uma coisa da outra, né, dessa dimensão prática e uma dimensão um pouco mais simbólica, acaba sendo muito, muito mais potente, assim. Como você enxerga a relação entre arquitetura e regimes autoritários na América Latina? Bom, eu acho que, assim, os regimes autoritários que estão acontecendo por toda a América Latina, enfim, né, e acontecem há muito tempo, eles têm um reflexo muito grande da colonialidade, né, que se aplica ao nosso território da América Latina. Acho que esse é um grande traço comum, assim, que nos une, né? Esse debate sobre o Brasil faz parte ou não da América Latina, ele é muito constante, né? Existe um discurso hegemônico de que não, né? O Brasil é outra coisa, a gente tem uma outra língua, a gente, né? Não teve essa independência que os outros estados tiveram, enfim. Mas ele é um discurso que ele é, obviamente, para uma dominação territorial também, né? E aí ele esconde justamente esse mesmo processo que hoje a gente está vivendo e que a Argentina também está vivendo, que a Venezuela também quase passou, de regimes autoritários que são financiados e que vêm garantir o interesse das potências internacionais sobre o nosso território, assim. E que mostram, na verdade, que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças, assim. E, assim, para os movimentos de luta por moradia, né, e o trabalho de ATIS, governos como o governo Bolsonaro, por exemplo, são muito danosos para a organização social e para a execução desses projetos mesmo, assim. O que a gente viveu durante a pandemia foi um enfraquecimento muito grande dos movimentos sociais. Muitas famílias tiveram perdas, né? Muitas famílias ficaram sem renda, sobreviveram de bolsa, né, de auxílios e de cestas básicas que o próprio movimento conseguia organizar. Então, assim, o trabalho do movimento ficou voltado a uma tentativa de sobrevivência, assim, das famílias durante esse período. Foi muito, muito difícil, assim. De maneira que ficava até difícil lutar pela moradia, porque estava lutando por uma coisa que vem muito antes, assim, que é a alimentação. Então, como o interesse, né, desses regimes autoritários é o interesse neoliberal, e aí esse interesse vai empobrecer a população trabalhadora, né? É isso que eles querem, eles não estão muito preocupados com a nossa vida. É um momento muito ruim de luta, assim, foi um momento de muito recuo, sabe? A gente teve que segurar as pontas mesmo. A usina, por exemplo, ficou sem nenhuma obra durante alguns anos, só fazendo alguns projetos, sem financiamento, então um trabalho que não conseguia ser remunerado, o interesse das famílias que também caía muito, porque não tinha tempo para pensar, né, naquilo, assim. Um descrédito também, assim, tipo, nossa, será que a gente vai conseguir alguma coisa, sabe? Um próprio crescimento do pensamento mais individualista dentro do próprio movimento, dentro da gente também, das assessorias.
Porque é esse que é o papel desses governos autoritários mesmo, sabe? Construir a ideologia neoliberal, construir dinâmicas de vida que individualizem os trabalhadores, que enfraqueçam as suas organizações sociais, enfim. Então, realmente, foi uma resistência muito grande esses períodos. Eu acho que é o que tem que ser feito, assim. Acho que quanto mais a gente tiver consciência de que o papel deles é justamente esse, melhor, assim. E acho que os movimentos têm feito justamente essa tentativa, assim, de discussão com as famílias e com o próprio Estado, sabe? De que durante esse momento em que o governo tinha abrido mão de fornecer habitação de interesse social, quem continuou debatendo política pública, quem continuou defendendo que isso era um dever do Estado, foram só os movimentos sociais e os assessores técnicos, porque o próprio Estado foi desmontado em nível estadual, aqui em São Paulo, em nível estadual, mas em nível federal, e também em nível municipal aqui em São Paulo. Então, assim, foi um momento muito difícil, assim, acho que a gente ainda está passando por isso agora de uma maneira muito intensa também. O Chile passou por isso de uma maneira muito intensa também. Mas os movimentos, acho que eles têm essa, e a gente também, né, tem aprendido muito com eles, de construir através das brechas. Então, às vezes, numa disputa de poder entre um governo federal e um governo municipal, o movimento consegue construir uma política pública que vai originar um mutirão Carolina Maria de Jesus, por exemplo. Então, o Ricardo Nunes, que queria ter algum protagonismo frente ao Jair Bolsonaro, faz a construção do Pode Entrar, que é o programa municipal que está fazendo a construção por autogestão em algumas de alguns mutirões, assim. Então, o nosso trabalho, né, acaba tendo que ser esse, assim. E durante os momentos em que a gente tem governos um pouco mais progressistas, acho que o trabalho é conseguir também propor mais, sabe? Propor além daquilo que está sendo realizado. Então, fazer a crítica ao programa que já existe e conseguir propor além dele, assim. Que é o momento atual. Então, agora, por exemplo, a usina está com 3 obras ao mesmo tempo, com vários outros projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, você vê uma retomada, né, dos projetos de financiamento para habitação de interesse social. No entanto, é isso, a gente tem que sempre tentar lutar por estruturas que sejam, que não flutuem tanto, né, com os governos, para que possa dar frutos e para que os movimentos possam aproveitar, e para que possa ter um desenvolvimento que seja mais autônomo desses movimentos, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que a nossa história, né, enquanto América Latina, ela tem muito a ver com isso, assim, com essa capacidade dos movimentos de criarem seus próprios espaços e suas próprias dinâmicas, e aí, aos poucos, indo combatendo, assim, né, demandando isso do Estado, e assim conseguindo consolidar esses acúmulos que eles construíram, sabe? E acho que isso é uma marca muito, muito importante, assim, a forma como os movimentos sociais conseguiram construir as políticas públicas dentro de toda a América Latina são algo que fica um pouco de exemplo para o mundo inteiro, sabe? E acho que fazem parte dessa nossa identidade também. Acho que tem a ver com, obviamente, com todo esse processo histórico-cultural conjunto que a gente tem, mas que é uma parte muito potente também desse processo, sabe? Foi justamente essa resistência dos movimentos populares que construíram esses formatos de atuação da assessoria técnica, junto, né, dos técnicos juntos aos movimentos sociais e da autogestão para a produção do espaço. Né? E isso é uma contribuição que ela é reconhecida no mundo inteiro, assim. Outros países, quando vêm para cá, ficam um pouco assim, caramba, como que vocês conseguiram, né, fazer um prédio de 18 andares que foi construído para autogestão? Sim, aqui, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um governo super autoritário, os movimentos sociais se apropriam das técnicas e conseguem usá-las para conquistarem coisas que parecem impossíveis, assim.
e também de construir referências que parecem impossíveis. Então, o referencial que a FUCVAN tem, que o MOI tem, ou mesmo do projeto de barriadas no Peru, os projetos de reurbanização da Colômbia, são todos conquistas sociais, assim, são todos fruto desse poder popular que a gente consegue construir aqui no continente, sabe? Que ele é sempre um tanto disputado, mas que ele também tem um caráter que eu acho que é muito importante, que é dessa construção coletiva, sabe? Da minga, do mutirão, dessa apropriação da terra que é coletiva. Acho que a gente, obviamente, não conseguiu fazer uma lei, por exemplo, de terra coletiva no Brasil, mas a gente tem essas práticas, assim, que já vêm da nossa ancestralidade, que conseguiram permanecer após a colonialidade, assim. Acho que isso dá um caráter para a produção de espaço e depois para a arquitetura, né? Que é muito bonito, assim, que faz parte da nossa identidade, assim, da identidade latino-americana. E agora, para finalizar, uma última pergunta. Para você, existe uma identidade arquitetônica latino-americana construída a partir dos territórios populares? Olha, eu acho que existem várias. Né, acho que é muito múltiplo, sempre vai vir de um determinado contexto social e político ali de um determinado momento, né? Mas eu acho que tem muito a ver, sim, com essa nossa luta conjunta contra as estruturas coloniais, sabe? Que sempre foram se alimentando. Eu vejo muito o trabalho da usina, assim como o trabalho de outras assessorias, como uma continuidade, como herdeiros dessa ancestralidade, assim, da articulação do poder popular para a construção e garantia dos seus direitos, assim. Então, todo o acúmulo técnico, o acúmulo político e até cultural desses movimentos é o que permite esse nosso trabalho, e eu acho que é o que dá também uma identidade para esses espaços, sabe? Acho que às vezes essa identidade às vezes está ligada a uma noção estética, mas na verdade acho que tem uma noção de processo de produção do espaço que é muito nosso, sabe? Que é muito da disputa pelo direito, que constrói política pública, que mobiliza a universidade, que mobiliza os técnicos, que trabalha por mutirão, que lida com diversas origens diferentes. Acho que isso tem a ver muito com o nosso processo histórico, né, enquanto América Latina, e também com a potencialidade do poder popular, da organização social, assim. Acho que esse processo é uma das marcas da arquitetura latino-americana. Pode ser que esteticamente tenham coisas muito diferentes. Assim, esteticamente, digo, fisicamente, morfologicamente, tenham coisas muito, muito diferentes, mas em termos de processo de produção, inclusive de se aproximar da execução, né, das pessoas porem a mão na massa, trabalharem por mutirão, trabalharem, né, coletivamente, e de disputarem essa construção do espaço, disputarem a terra, e de criarem um financiamento, ou de, né, se cotizarem para fazer um financiamento. Isso é uma característica muito nossa, assim, e que tem essa potencialidade da construção do poder popular, né, da própria produção do espaço ser uma forma da construção do poder popular. No meu mestrado, eu estou estudando agora uma comuna urbana autogerida no Chile, que se chama Comuna Nueva La Habana, que é da década de 70, que veio de um processo de lutas, assim, de ocupações, e assim, mais de 200 ocupações no ano de terra na cidade de Santiago, e ali eles construíram uma autogestão de um território inteiro que é uma referência de luta para a gente até hoje, assim. E acho que isso faz, talvez você passando pelo bairro, fale, ok, casinhas, né? Tipo, mas tem ali espaços que são coletivos, que são geridos por eles, construção de justiça social autodeterminada, então processos de justiça, né, e hoje a gente fala sobre justiça restaurativa, etc., que já estavam sendo realizados ali. Então todas essas dinâmicas de
autodeterminação, assim, elas são uma marca da nossa produção do espaço latino-americana, desses processos de luta por esses espaços, sabe? E isso faz com que a gente tenha experiências de poder popular que são muito avançadas, que às vezes a gente não sabe que são dentro desse campo de atuação, mas que são muito avançadas, assim, admiradas pelo mundo inteiro, assim. Então, às vezes, debates até que a gente hoje traz, né, isso fica muito claro, inclusive, com alguns debates que têm surgido hoje sobre agroecologia, que têm surgido sobre construção com terra, e você fala, caramba, mas assim, a América Latina já tem povos que estão trabalhando dessa forma há muito tempo, mas assim, estão trabalhando dessa forma apesar da colonização, né? Então, hoje a gente tem, inclusive, descobertas sobre a Amazônia, por exemplo, de que era ocupada por muitas cidades, pequenos povoados, que se articulavam através de caminhos pela floresta, de uma floresta que era montada, que era construída pelos próprios indígenas. Então, a gente aprender a construir floresta, voltar a aprender a construir floresta, e cidade com floresta, e casa com floresta, para mim, uma das marcas desse caráter que é muito original nosso da América Latina, sabe? De que a gente, na verdade, está trabalhando com essas bases ancestrais e os mutirões, ou mesmo esse pessoal que está trabalhando agora com a TER, né, com assessoria técnica para habitação rural, está entrando em contato novamente com essas ferramentas que são ancestrais e que já estão resistindo, na verdade, né? Que elas estão resistindo desde a colonização e conseguiram se perpetuar até chegar hoje num ambiente que é mais técnico, né? Mais acadêmico, e aí está ganhando outros nomes aí, mas que, na verdade, são fruto da nossa terra, são frutos desse território, assim, que outros povos, aí a gente tem esse privilégio, né? Podem dizer que construíram uma floresta como a amazônica, né? Enfim, e acho que os mutirões e o trabalho com a TIS tem essa potencialidade de resgatar esses conhecimentos, de trabalhar com esse conhecimento, sabe? E acho que isso é uma marca da arquitetura ou do processo de produção do espaço da América Latina, assim. Você acaba de ouvir o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, deixando o registro que essa entrevista foi gravada em julho de 2025, por Bruno Ramos, Jemima Zotes e por mim, Thaís Rocha, sob a orientação da professora Andréa Moassabi, como trabalho final da disciplina Arquiteturas Latino-Americanas do curso Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Deixamos aqui o nosso agradecimento à arquiteta Alessandra Iturrieta de Souza.